Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Então vamos fazer aí uma videoaula hoje sobre o período joanino, certo? Que na realidade se refere ao início do processo de independência do Brasil. Que recorte a gente vai fazer? De 1808 a 1822, certo? 22 é o marco, é o fim do processo, já é o processo, já é a separação formal, oficial do Brasil em relação a Portugal. O que a gente vai ver? Nessa videoaula, a gente vai ter o início do processo, aquilo que a gente chama de interiorização da metrópole. E este começo do processo vai ser fundamental para vocês entenderem as transformações que ocorrem na colônia brasileira, e são essas transformações que turbinam a quebra dos laços entre Brasil e Portugal e levam, portanto, o Brasil a se tornar independente, certo? Então, como vocês viram aí na abertura, a gente vai ter a vinda da família real em 1808, com a sua chegada aqui ao Brasil, você já tem a assinatura da abertura dos portos às nações amigas, como eu já frisei em sala de aula, entenda-se essa abertura dos portos favorecendo especialmente a Inglaterra, que fez a segurança, né, da transferência da família real pelo mar aqui para o Brasil, certo? Então, em troca dessa escolta, o Brasil, ou Dom João VI, vai firmar essa abertura dos portos. Isso é importante porque, para a gente lembrar o seguinte, se ele está assinando a abertura dos portos, é porque o pacto colonial efetivamente, ou seja, na prática, o pacto colonial acabou. Porque você tem o comércio entre a colônia brasileira com a Inglaterra diretamente, certo? Então, neste primeiro momento, nós vamos ter como ponto importante o fim, na prática, do pacto colonial. A tarifa que vai ser praticada vai ser, num primeiro momento, nessa abertura dos portos, a de 15% para os portugueses, né, sobre o valor do produto, a ad valorem, e 24% em relação a outras nacionalidades. A questão que se coloca aí é a seguinte: a Inglaterra, que é a nação parceira principal, ela fica desgostosa com esse tratamento em relação aos produtos ingleses e arquiteta uma mudança desses parâmetros. Já em 1810, a gente tem uma série de tratados que vão ficar conhecidos como Tratados de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade, que vão reformular essas tarifas aduaneiras. E como termina, a partir de 1810, como é que vai ser as tarifas, como é que vão ser as tarifas aplicadas aos diversos países que negociam com o Brasil. Vai ficar basicamente da seguinte forma: os ingleses vão pagar 15% de imposto sobre o produto que eles negociam, ou seja, 15% ad valorem. Os portugueses, 16% sobre o valor do produto, e os demais países, 24%. Então, se a gente fizer uma análise rápida, a gente vai chegar a uma conclusão muito parecida de alguns estudiosos sobre essa situação. A de que, na realidade, a Inglaterra conseguiu uma tarifa preferencial, inclusive se comparada aos portugueses, que eram os proprietários, né, do Brasil. Ou seja, isso demonstra que de 1808 para frente você tem virtualmente o fim do pacto colonial, ou seja, ele na prática se desfaz, e aí mesmo havendo o desenlace ou a evolução da questão política, das brigas entre os grupos que querem manter o Brasil como colônia de Portugal e aqueles que querem a separação, na prática
o pacto colonial já terminou, certo? O que a gente vai encontrar além dessa questão de imposto em relação aos ingleses? A gente vai encontrar uma série de medidas que Dom João VI toma e que vão gerar uma transformação estrutural em relação à colônia brasileira. Então, acompanhem aí o quadro novamente para a gente poder desenvolver a segunda parte, certo? Muito bem. O que nós vimos? 4 medidas importantes que vão mudar a estrutura brasileira, certo? Quais são elas? São a criação do primeiro Banco do Brasil, certo? A criação da Biblioteca Nacional. Então, a criação do Banco do Brasil atende à formação do sistema financeiro nacional. Isso é importante porque estabelece um critério, uma medida de valor para a moeda, estabelece um referencial que passaria a dar sentido à movimentação de moeda, às regras para a movimentação dessa moeda, a emissão de bilhetes que representariam determinado valor depositado junto ao Banco do Brasil e seria, a gente poderia dizer, no geral, para ficar mais compreensível, que esse primeiro Banco do Brasil seria o Tesouro Nacional, ou seja, seria o banco que daria sentido ou que daria origem ao sistema financeiro nacional, tá? Criação da Biblioteca Nacional. Nós vamos ter 3 medidas que eu gosto de analisar como se estivessem absolutamente interligadas umas às outras. Primeiro, criação da Biblioteca Nacional. Segundo, formação da imprensa régia. E terceiro, abertura dos cursos superiores, né, cursos universitários no Brasil. São 3 medidas que atendem à elite colonial, certo? Então, a Biblioteca Nacional é absolutamente necessário para você cooptar, para você trazer para o seu lado a inteligência nacional. Ou seja, o governo estava com isso dialogando com a chamada elite intelectual brasileira, tá? Que hoje em dia você já concebe como uma fração da elite, uma parte da elite que não é necessariamente elite econômica, mas que geralmente tem laços muito estreitos em relação a isso. Então nós vamos ter a criação da Biblioteca Nacional atendendo uma circulação ou a um centro de referência de saber em relação à colônia brasileira, a criação da imprensa régia, que busca criar ou busca atender à necessidade de circulação de saber, certo? Ou seja, você tem a possibilidade daqueles que querem produzir saber, produzir conhecimento, ser autor dentro de um sistema de estudo, através da imprensa régia, e a abertura dos cursos superiores com a fundação de uma série de faculdades nos centros principais de conhecimento no Nordeste, né? Vamos ter lá em Olinda a fundação de cursos de direito, né? Então nós vamos ter, no geral, considerando a colônia como um todo, a formação de cursos de medicina e de direito clássicos, que vão ser justamente 2 dos 3 cursos clássicos que formam a elite brasileira. Quais vão ser esses 3 cursos clássicos? Direito, jornalismo e medicina, tá? Então, é claro que a atenção a esses itens buscava dialogar diretamente com os interesses da elite colonial, que, por sua vez, passam a se desenvolver e se aproximar da coroa, né? É nesse aspecto que é importante você entender a vinda da família real. Então, tem uma série de mapas e quadros que vão mostrar para vocês a transferência da corte
dentro daquilo que é concebido como processo de interiorização da metrópole, certo? Então, muito bem. Agora vamos pensar no processo como um todo. O que a gente recebe, como está o país com a mineração? Com todas as áreas econômicas integradas, a formação de um mercado interno é o que vai aparecer agora para vocês aí na tela. Muito bem. Esse mercado interno, né, ele vai se tornar integrado e, na verdade, vai ser turbinado em 1808 com a vinda da família real. Então, o cenário que Dom João VI encontra quando chega ao Brasil é de uma série de atividades em diversos pontos da colônia que foram interligadas e geraram um mercado interno, uma circulação de dinheiro, moeda, ideias dentro do espaço colonial com a mineração. Certo? Então, na verdade, quando a coroa vem para o Brasil, ela acaba turbinando essa circulação de dinheiro, especialmente no Sudeste. O que vai fazer, como eu já comentei em sala de aula, o que vai fazer com que em muitas rebeliões do Nordeste, pós-vinda da família real, apareça seguidamente a expressão chamando o Rio de Janeiro de Nova Lisboa. Por quê? Porque no imaginário desses rebeldes, o Rio de Janeiro drenava recursos dessas áreas e utilizava a maior parte desses recursos no Sudeste. Então, de certa forma, é como se os benefícios que o ouro irradiou em determinado momento sofresse um certo revés quando a família real estava aqui, especialmente aqueles que estavam distantes do centro administrativo do Brasil, que passou a ser o Rio de Janeiro. Certo? Então, dúvidas, questões vocês façam e a gente tenta responder por aqui. Falou? Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.